Olá, olá, confira as principais notícias desta quarta-feira no Bom Dia Maranhão. Reunião define que o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 terá 4 fases. A Amazônia Maranhense registra quase 6 mil focos de queimadas entre 2019 e 2020. Flamengo empata no tempo normal, é eliminado nos pênaltis e está fora da Libertadores. Sampaio empata com a Ponte Preta e segue no G4 no Campeonato Brasileiro. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Essa é a nossa torcida para que seja um grande dia para você, para sua família, você que nos acompanha em todo o estado a partir de agora. Estamos unindo o Maranhão através da informação e vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão do Povo e o primeiro impacto. Vamos falar de esporte daqui a pouco, mostrar os outros resultados da Libertadores, dos brasileiros na Libertadores da América. Para o Flamengo, o sonho do Tri não deu, né? Tentou, mas não deu. E aí empatou no tempo normal, perdeu várias chances de gol e nos pênaltis acabou desperdiçando. A gente está montando uma equipe aqui para montar uma escolinha de pênaltis, para bater pênaltis lá no Rio de Janeiro. Aliás, virou meme rapidamente ontem à noite a eliminação do Flamengo, né? Da Libertadores da América, mas a competição segue com transmissão do SBT aqui da TV Difusora. Vida que segue, temos brasileiros aí na competição que estão bem colocados e tem chance, inclusive, hoje a bola rola mais uma vez para a Libertadores da América. Amanhã também tem brasileiro em campo e a gente daqui a pouco vai informar você sobre esse assunto, tá bom? O esporte é assunto para nós aí no último bloco aqui do nosso Bom Dia Maranhão. O consumidor vai voltar a pagar mais caro pela energia elétrica. Pois é, a partir desse mês, a bandeira tarifária suspensa no período da pandemia volta a vigorar. Fique de olho. A decisão é da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em dezembro, a bandeira tarifária volta a ser vermelha patamar 2, a mais cara de todas. O custo é de R$ 6,24 por 100 kWh consumidos. De acordo com o comunicado divulgado no começo da semana, a medida se deve ao nível atual dos reservatórios das hidrelétricas e à retomada do consumo. O sistema de bandeiras tarifárias funciona como uma sinalização para o consumidor. Quando a situação é favorável, aciona-se a bandeira verde, sem acréscimo nos valores. Em condições ruins, podem ser acionadas a amarela ou a vermelha. É avaliado mensalmente, tá? Através da EPE e da CCE, que são órgãos governamentais federais que cuidam do sistema elétrico brasileiro. Eles mensalmente fazem a avaliação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que são usinas de geração mais barata, e de quais usinas térmicas têm que entrar no sistema. Com isso, se calcula o preço da energia elétrica para geração no país e, através de patamares, é definido qual bandeira é acionada. À medida que esse preço vai ficando mais caro, essa bandeira, de acordo como se fosse um semáforo para o consumidor entender, ela passa de verde a amarela, de amarela a vermelha, patamar 1 e 2, que é quando a situação fica no seu limite mais crítico e essa tarifa fica mais cara para o consumidor. Por conta da pandemia de Covid-19, o sistema estava congelado na bandeira verde desde o mês de maio. Com os novos valores, a concessionária de energia que atua no estado lembra que o uso precisa ser mais consciente, justamente no mês em que as luzes da decoração de Natal passam a fazer parte da rotina de muitas famílias. Para o consumidor, o importante nesse momento é que se faça o uso eficiente dos seus equipamentos, né? Desligando os equipamentos das tomadas quando não estiver em uso, apagando as lâmpadas, evitando o desperdício. Desligue algo que não seja essencial no seu dia a dia. Preciso ficar atento, então. A partir desse mês, se descongelaram aí, portanto, a bandeira tarifária e aí a gente vai ter que pagar mais caro pela energia, voltar ao que era antes, né? Voltando ao normal aos poucos, então é preciso ficar atento e agir de forma sustentável. Fique de olho aí para não se arrepender depois, não é? Vamos falar de saúde? O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 vai ter 4 fases. Em cada etapa serão atendidos determinados tipos de públicos escolhidos a partir do risco da evolução para quadros graves diante da infecção, da exposição ao vírus e de aspectos epidemiológicos da manifestação da pandemia no país. A gente vai saber mais detalhes agora com o Eduardo Bueno, que está comigo aqui ao vivo, porque ontem, Bueno, houve essa primeira reunião, mas há uma definição importante aí em relação a essa etapa de vacinação, não é? Bom dia.
É sim, bom dia para você, bom dia a todos. E é bom que a gente reforce também que é uma reunião preliminar, é um calendário preliminar, ainda que nenhuma vacina tenha sido aprovada pela Anvisa. Então esse calendário supostamente passaria a valer assim que algumas das vacinas, das 4 vacinas que estão em testes aqui no Brasil, que atendesse todas as normas de segurança, seja aprovada pela Anvisa e receba a certificação. Aí é que começaria a valer supostamente esse calendário. Essa reunião foi realizada entre várias instituições, como por exemplo a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, o Instituto de Tecnologia do Paraná e os Conselhos Nacionais Municipais, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A primeira fase, então, seria para trabalhadores de saúde, pessoas com mais de 75 anos ou idosos em instituições de longa permanência, como por exemplo asilos e povos indígenas. Na segunda fase de imunização seriam pessoas com 60 a 74 anos, pacientes de 60 anos são considerados do grupo de risco por terem aí maior facilidade de evoluir para um quadro grave da Covid-19. Na terceira fase seriam então as pessoas com comorbidades, doenças crônicas, que também favorecem o agravamento da Covid-19. Entre essas doenças a gente pode citar, por exemplo, a hipertensão, enfim, o diabetes, são doenças crônicas que acabam fazendo com que a pessoa tenha algum tipo de agravamento da Covid-19. E a quarta fase, então, seriam professores, profissionais das forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Mais ou menos aí, mais de 100 milhões de pessoas. E essa, lembrando, mais uma vez, é a proposta inicial. E a gente lembra também que o Brasil já firmou aí dois contratos, para que quando essas vacinas ficarem prontas, serem disponibilizadas. A gente fala do COVAX Facility, que é aquele consórcio, em que os países do mundo enviam recursos para o desenvolvimento de um consórcio também de vacinas em desenvolvimento, e também a vacina de Oxford, com a AstraZeneca. Então, ao todo, dá aí um investimento em torno de 100,4 milhões de doses, um investimento para 100,4 milhões de doses. Lembrando também que a previsão de compra e aquisição de seringas, em torno de 300 milhões de seringas, aqui no mercado nacional, e outras 40 milhões de seringas no mercado internacional. E o Ministério da Saúde também mantém aí negociações em desenvolvimento com outros institutos, como por exemplo a Pfizer e a BioNTech, Alemanha e Estados Unidos, respectivamente. O Instituto Butantan, existe testes aqui com a vacina chinesa, a Coronavac, e também o Instituto Gamaleya da Rússia, que faz o teste aqui da vacina Sputnik V aqui no Brasil. Então, essas são as vacinas que estão nesse momento aí nessa corrida para quem consegue chegar ao final dos testes primeiro, a terceira fase, então trazendo resultados da terceira fase de testes para a vacina contra o coronavírus. Adalberto, eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Bueno, pelas informações. Vamos continuar falando sobre a Covid-19. A gente tem os dados aqui atualizados da Covid-19 no Maranhão. A gente vai ver agora aqui na tela o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 193.550 casos foram confirmados, 3.582 ativos, 4.305 óbitos. Dos casos recuperados, 185.663. Nas últimas 24 horas, há o registro de novos casos, 30 em São Luís, 23 em Imperatriz e 327 nas demais regiões. Esses são os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. No mapa do Brasil, o Maranhão aparece como local de estabilidade da Covid-19, mas é preciso ficar atento, hein? Vamos continuar falando de saúde? Olha, dezembro é o mês de combate ao HIV. Aqui no estado, somente nesse ano, já foram registrados mais de 1.200 novos casos da doença. Vamos ver a reportagem. Em São Luís, o lançamento do Dezembro Vermelho aconteceu no terreiro Casa Fante Achante, no bairro do Anil, e contou com a presença de movimentos sociais. E a ideia é justamente envolver toda a população na luta e prevenção à AIDS, assim como o respeito aos direitos das pessoas vivendo com o HIV. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2019 foram notificados 1.967 casos de HIV/AIDS no Maranhão. Neste ano, até hoje, foram notificados 1.204 casos.
Durante o encontro, foi reforçada a importância da prevenção da doença em adultos e também em crianças. Tem um plano a nível internacional da OMS, a nível nacional com o Ministério da Saúde, que é eliminar a transmissão vertical até 2030. Já que a gente tem um pré-natal de qualidade, já que a gente oferta todos os serviços na unidade básica de saúde, por que não esse bebê não ser acometido da transmissão vertical? Claro, a gente sabe que às vezes a mamãe é pessoa vivendo com HIV, então a nossa proteção é maior para esse bebê não nascer com esse vírus. A transmissão vertical é a passagem de uma doença ou infecção da mãe para o bebê. Abrindo o mês de Dezembro Vermelho, para demonstrar à população que a gente continua na luta da redução da transmissão do HIV/AIDS, e hoje a gente trabalha, o Estado do Maranhão trabalha com o tema justamente da redução vertical. A gente está vendo casos de gestantes em números elevados, então a saúde vai ter esse olhar específico. Dentro da programação do Dezembro Vermelho, haverá campanhas educativas e distribuição de preservativos. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira. E atenção, hein? A gente vai agora ao vivo para o Aeroporto Internacional de São Luís. É que o Eduardo Ericeira tem informações para nós sobre o atraso em um voo previsto para essa madrugada aqui na capital. Tem muita gente por lá, confusão na madrugada aconteceu, reclamação. Eduardo, qual é a informação que você tem de momento aí no aeroporto? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira mostrar. São várias pessoas, dezenas de pessoas que estão aguardando desde a madrugada aqui esse voo da empresa Azul, que iria partir com destino para vários estados, entre eles Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro. Eu já conversei com algumas pessoas aqui, pessoas que tinham seus compromissos, claro, nesses estados, e outras pessoas que iam fazer viagem a lazer. A gente já sabe que esse período de fim de ano, muitas pessoas já estão de férias, já estão de recesso, que acabaram perdendo esses compromissos. Esse voo está marcado para decolar aqui da capital São Luís, com destino fazendo conexão para esses vários estados, às 2h40 da manhã. Muitas pessoas, segundo eu já conversei aqui com vários passageiros, chegaram a ir para a sala de embarque, só que tiveram que deixar o local depois, avisados aí pelos passageiros que havia um problema técnico. Foi isso que eu conversei agora há pouco com pessoas ali que estão no guichês da empresa. Eles falaram que foi um problema técnico, mas teria sido uma ave que entrou em uma das turbinas da aeronave. Por questão de precaução, por questão de segurança, esse voo foi cancelado. Muitas pessoas estão aqui sentadas, como dá para perceber, algumas já dormiram, estão inclusive dormindo agora, aguardando uma resposta. Muitas pessoas também já desistiram, já foram inclusive embora, que tiveram a resposta. A gente já conversou aqui com alguns passageiros, tiveram a resposta que vão ser realocados, vão poder viajar só amanhã. Para hoje não vão poder viajar, tiveram aí essa viagem frustrada, perderam seus compromissos, perderam suas atividades de lazer por conta desse atraso. Então seria isso, não há uma confirmação ainda, mas segundo os passageiros foi uma falha técnica, isso foi repassado pela própria empresa, mas segundo os passageiros eles já teriam sido avisados que teria sido uma ave que teria entrado em uma das turbinas e por questão de precaução de segurança esse voo foi cancelado. Havia uma possibilidade de eles serem realocados para o outro horário, só que eles estão aguardando. Teve gente que chegou aqui, por exemplo, à meia-noite. Conversei aqui com pessoas que iam viajar que chegaram à meia-noite, agora já mais de 7 horas da manhã, estão aguardando há bastante tempo e até agora não houve essa realocação em outro voo, estão aguardando ainda uma resposta, um parecer, mas muitas pessoas, como eu disse, já desistiram. Havia essa possibilidade dessas pessoas serem colocadas em outros voos. Muitas pessoas que estão aqui que não têm casa, são de outros estados, foram para hotéis, mas diz que há essa dificuldade também de disponibilização de hotel. Já ouvi essa reclamação aqui também e por conta disso estão tendo esse transtorno todo aqui no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, na capital São Luís. A gente traz mais informações, claro, a respeito dessa situação, Adalberto, ao longo da nossa programação. A gente volta Eduardo, com você. Já que você está aí no aeroporto, não sei se as pessoas, claro que, né, já desde a madrugada, com cansaço e tudo, se alguém está disposto a falar, mas fique à vontade. Se tiver alguém que queira falar sobre o assunto, saber o que foi que aconteceu, se receberam realmente essa orientação, a gente fica aberto aqui para a empresa também se manifestar sobre o assunto, falar. Tá o que é, Adalberto? A gente vai falar com uma pessoa, inclusive é um padre que nos recebeu aqui, conversou com a gente. O padre estava indo para Minas Gerais, né? Seu nome, Isso. Perdão. Padre Vinícius. Padre Vinícius, ele já conversou com a gente, já conversei com algumas pessoas aqui, ele ia viajar inclusive para Minas Gerais. Padre, então o senhor está aguardando aqui, desde a madrugada que chegou, já chegaram a embarcar, tiveram que retornar, voo previsto para 2h40, mas acabou não acontecendo, não é isso? Isso mesmo, Adalberto. Eu cheguei aqui por volta de 1h da manhã, né? O embarque estava previsto para as 2 horas, subimos para a sala. Quando chegou lá, esperamos um pouquinho
e a moça falou que seria às 2h50. Por volta de 2h55, ela disse que por motivos técnicos da aeronave, que o voo estava cancelado. Então descemos para aqui para pegar nossa mala e vim aqui para o check-in para resolver essa situação. Algumas pessoas preferem ir para o hotel, alguns conseguiram, outros não. E eles também estão pagando Uber para as pessoas voltarem para casa e depois retornarem para cá amanhã, que nesse mesmo horário vai ter o voo. No caso só amanhã, hoje mais não. Estão dizendo que não, né? E aí alguns estão com esperança ainda de embarcar em algum outro voo, seja da Azul, ou seja da Latam ou da Gol. Até pelos compromissos, né? Sim, sim. E também estão dando R$35 para que alguém possa tomar um lanche, um cafezinho da manhã. Mas o Uber agora também já acabou. Então, eu, por exemplo, eu tenho um compromisso em Brasília hoje, né? Estava marcado para chegar às 10 horas da manhã, espero. Conexão para vários estados, né? Sim, o meu é para Brasília, o dele é para São Paulo, daquela moça que você filmou aqui era para o Rio de Janeiro. Então, diversos lugares, mas e alguns não querem perder, né, essa chance, vamos assim dizer, que podemos ter agora. Mas estamos aguardando, ver e esperamos que a empresa... A empresa informou que foi um problema técnico, teria sido uma ave que teria entrado numa turbina, não é isso? São informações que chegaram que uma ave tinha entrado na turbina. Mas também há uma outra informação que alguém falou aqui de fora que em algum estado está chovendo bastante e acho que a aeronave não conseguiu, né, chegar até aqui. Então teria sido também talvez por questões climáticas, certo? Sim, sim. Mas a empresa não nos informa, Você né? informou que foi falha técnica, um problema técnico, Isso. né? Falha técnica é o que nós sabemos. Estamos aguardando um desfecho disso. Tá ok. Padre Vinícius, obrigado aí, boa obrigado. sorte a você e a todos os passageiros que estão aguardando. Pois é, Adalberto, é como eu lhe falei, eu conversei agora há pouco com uma pessoa que estava no guichê, só que ele disse que qualquer tipo de informação teria que ser repassada pela coordenação da empresa Azul, no caso, que é a que apresentou problema nesse voo. Por conta disso, os passageiros estão aguardando aqui no saguão. Mas teria sido esse problema técnico, isso foi confirmado, inclusive, no guichê. E aí o Padre Vinícius trouxe essa outra versão, que poderia ser por questão climática, mas que outros passageiros já relataram aqui, que teria sido uma ave que realmente entrou na turbina. O fato é que essas pessoas estão já com prejuízo, né? Tinham as passagens marcadas, tinham que viajar para os compromissos. O padre, por exemplo, que gentilmente atendeu a nossa equipe, conversou com a gente aqui a Brasília, mas como ele confirmou, a gente já conversou com os passageiros aqui, pessoas que iam para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para vários outros estados. A reportagem completa a gente traz logo mais, ao meio-dia, na hora D, a gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pela informação. Eduardo, falando ao vivo do aeroporto de São Luís, casos como esse acontecem. O que a gente precisa saber é se a empresa deu assistência devida. Pelo que o padre falou, sim, a empresa está arcando aí com essa situação, relocando as pessoas para o hotel, pagando o Uber, o café da manhã, enfim. Faz parte, inclusive, aí desse contrato com as empresas, né? Mas o fato aconteceu na madrugada de hoje e a gente acompanhou agora ao vivo com Eduardo Ericeira lá no Aeroporto Internacional de São Luís. Olha, a Polícia Militar já aumentou a segurança para as compras de fim de ano lá em Imperatriz. A gente vai ver agora a reportagem. Em Imperatriz, a Operação Fim de Ano já começou. A Polícia Militar levará às ruas da cidade um reforço de 30 policiais por dia. Um revezamento de militares será feito no policiamento ostensivo. Para quem trabalha no centro comercial, como a Elisângela, com esse policiamento diário, ela diz se sentir muito mais segura. A gente se sente mais seguro, né, com a presença dos policiais e principalmente agora no final do ano, né, que o fluxo das pessoas são mais e aí tem que ter segurança mesmo, a gente se sente bem seguro, graças a Deus. Serão 5 pontos estratégicos com policiais circulando 24 horas por dia, com as viaturas e com policiais a pé. Haverá ainda uma base fixa, um ônibus da Polícia Militar na Praça de Fátima, próximo ao calçadão, para dar apoio, suporte e estrutura aos policiais militares. Durante 30 dias, a Polícia Militar vai estar nesta operação na área central daqui de Imperatriz. Uma estratégia para dar segurança para quem vai fazer as compras de fim de ano. Policiamento hoje pronto, aqui na região do calçadão e adjacências. E o nosso policiamento vai se estender até o dia 31 e provavelmente passará e englobará as festividades de final de ano. De acordo com o planejamento apresentado pelo comando do 3º Batalhão da Polícia Militar, a partir dessa ação foi definido o emprego do reforço, considerando as festas e compras nesse período do ano. Os crimes contra o patrimônio e assalto às pessoas estão entre as principais preocupações da Polícia Militar. O policiamento foi distribuído em uma região estratégica aqui do centro, onde a concentração de pessoas é bem grande, no intuito de inibir
toda atividade delituosa nessa região nesse período. Confira agora o nosso giro de notícias aqui no Bom Dia Maranhão. Já estão valendo as novas medidas adotadas nos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros para a prevenção à disseminação do novo coronavírus. As mudanças foram estabelecidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com a norma, as empresas que operam os serviços de passageiros devem adotar medidas para a limpeza e desinfecção dos veículos. As empresas também devem criar estratégias para minimizar o contato entre os passageiros e instruí-los a cada viagem acerca das medidas básicas de higienização. A nova resolução valerá enquanto durar a situação de emergência de saúde pública definida pelo Ministério da Saúde. Estão abertas as inscrições para o ingresso de novos alunos no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão. As inscrições acontecem até a próxima sexta-feira para ingresso de alunos do 5º ano do ensino fundamental, 1º ano do ensino médio regular, 1º ano dos cursos técnicos de nível médio integrado em administração e em meio ambiente e no curso técnico em enfermagem, referente ao ano de 2021. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para participar do seletivo. Já está em vigor a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que estabelece os prazos para a regularização das carteiras nacionais de habilitação vencidas. Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. Com isso, a renovação das CNHs vencidas em 2020 ocorrerá de forma gradual, de acordo com um cronograma estabelecido no documento. Ainda de acordo com a resolução, para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021. No próximo bloco, o Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. E mais, a gente vai falar inclusive sobre a ação de policiais militares em Rosário. Aquela ação, lembra? Recebeu repúdio de entidades que defendem direitos humanos e o comando da Polícia Militar pediu desculpas às famílias. A gente fala sobre o assunto já, depois do intervalo aqui no Bom Dia. É um instante só. De volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora e nós vamos voltar a falar da ação violenta de 4 policiais militares a um grupo de pessoas que frequentavam um bar no município de Rosário. A atitude agressiva dos policiais foi repudiada por diversas entidades ligadas aos direitos humanos e o Comando-Geral da Polícia Militar pediu desculpas públicas às famílias das vítimas. O rapaz que aparece ao lado do policial, aparentemente calmo, é surpreendido com um soco. Em seguida, uma mulher se aproxima e também é agredida. O caso aconteceu na cidade de Rosário. A polícia teria ido até o local para averiguar uma denúncia de perturbação. Uma pessoa que tenta registrar a ação dos militares também é agredida. A conduta dos policiais acabou viralizando na internet. O comandante do batalhão da cidade onde o caso aconteceu disse que eles já foram afastados das suas funções. A Defensoria Pública também deve acompanhar o caso a partir de agora, já que a atitude desses militares foi considerada abuso de autoridade. É muito importante que os agentes de segurança saibam que existe um risco real de perda da farda, perda do cargo, em razão dos excessos que sejam praticados. Isso é muito importante para que os agentes ponderem, pensem 2 vezes antes de se excederem, porque eles podem vir a ser responsabilizados. A Comissão de Direitos Humanos da OAB já disse que deve atuar em conjunto com a Comissão de Cidadania e Segurança Pública para que os PMs sejam responsabilizados. Outro caso, também registrado durante o final de semana no bairro Alemanha, em São Luís, mostra uma conduta semelhante deste outro policial. Ele agride uma mulher recém-operada e algemada a pontapés. A vítima, neste caso, já foi ouvida pela Defensoria Pública. O que a gente faz nesses casos? É claro que a gente não toma ao pé da letra, porque chegou a denúncia que o agente deve ser já punido imediatamente. Mas quando chega a notícia, a gente solicita dos órgãos de apuração que instaurem um procedimento, garantindo contraditório ampla defesa, onde o policial também possa se defender, mas que os fatos sejam apurados e, se ilícitos sejam identificados, que os responsáveis sejam punidos. O inquérito policial também já foi instaurado para apurar o caso. 3 agentes cometeram um ato de violência contra uma mulher recém-operada. Eles podem ser responsabilizados na seara civil, administrativa e penal. Na
na esfera civil, ela faz jus a uma indenização à vítima. Na esfera administrativa, compete à corregedoria respectiva e na esfera penal, pela lei de abuso de autoridade. A gente fala de segurança ainda, mas agora com a participação de Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, nesse caso que a gente mostrou aqui, você mostrou no Bandeira 2 também, claro, o comando da Polícia Militar aqui na capital já pediu desculpas também, já houve um deslocamento, inclusive, lá para a cidade de Rosário. É bom que se pontue e se diga a bem da Justiça. É verdade. Adalberto, esse é um fato inédito na história da Polícia Militar do Estado do Maranhão, porque há sempre casos assim, são casos isolados, são fatos isolados, mas eles acabam acontecendo. E nesse caso aí a diferença foi de imediato a tomada de providências, não é? Como já na noite de segunda-feira o governador Flávio Dino anunciou, né, determinou o afastamento de imediato desses policiais. Ontem, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, foi um fato inédito, ele foi até a casa dessas pessoas, lá na comunidade lá de Rosário, fez questão de vir a público, pedir desculpas às duas vítimas, também aos familiares dessas pessoas e mais à sociedade. Além disso, o coronel Pedro Ribeiro trouxe eles aqui para São Luís para que eles fossem submetidos ao exame de corpo de delito e depois, já no final do dia, ele acompanhou o depoimento deles, né, no caso das vítimas e testemunhas, lá na corregedoria da polícia. Uma prova de que a coisa está andando com celeridade, não é? O processo administrativo, assim como também o inquérito policial militar. São duas apurações, a apuração administrativa, não é? Que é feita pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, e o inquérito policial que foi aberto por determinação do secretário de Segurança Pública, o Jefferson Portela, onde esses policiais eles vão responder criminalmente pela conduta, não é? Pela atitude que eles tiveram diante dessa barbaridade que eles praticaram contra essas pessoas. Você vê que os próprios policiais, ontem, quando eles foram interrogados, eles não souberam determinar um motivo pelo qual eles agiram daquela forma. Quer dizer, injustificado. E outra coisa, você vai dizer o quê quando aquelas imagens elas falam por si? É verdade. Contra fatos não há argumentos. E aí, nesse caso, é claro que isso aí não é um reparo em relação ao que aconteceu, a justiça precisa ser feita, por isso que o caso vai ser investigado, está sendo apurado, mas pontuamos aqui esse fato, como disse Silvan, inédito, né? Verdade. As famílias merecem todo o respeito acima de tudo para todos, né? Lógico. Muitas vezes os agentes da lei acabam agindo dessa forma, deveriam proteger o cidadão e acabam agindo dessa forma, que inclusive não é a orientação dada pelo comando. Ô Silvan, a Justiça absolveu suspeitos de linchamento no São Cristóvão por não existirem provas suficientes para a sua condenação? Foi isso que aconteceu aqui? Exatamente. É aquele caso, Adalberto, onde um grupo de pessoas lá no São Cristóvão se reuniu e acabou linchando duas pessoas, fazendo justiça com as próprias mãos. Uma dessas pessoas foi amarrada no poste e acabou morrendo, isso naquela oportunidade. Esse caso teve grande repercussão e essas pessoas que não tinham nenhum antecedente criminal foram levadas a julgamento. São 9 pessoas indiciadas e pronunciadas ao tribunal do júri, 3 delas, por causa da pandemia, separaram, né, o julgamento dessas pessoas. Então, 3 delas foram sentar ontem no Banco dos Réus, foram inocentadas porque as imagens não mostraram nitidamente a participação, mostraram elas lá na cena, mas não mostraram nitidamente a participação delas na questão do linchamento. Agora, tem mais 3 que ainda vão sentar no Banco dos Réus, no outro momento, né, na segunda etapa, e depois a terceira e última etapa, que levam mais 3 acusados para sentarem no banco dos réus. A gente sempre faz questão de lembrar que justiça com as próprias mãos não tem nada a ver com justiça, né? Nada a ver. Claro, com certeza. Tem a ver com vingança, mas já passamos essa fase aí da barbárie, né? Exatamente. São 7h32. Um esquadrão 22 Garra conduziu para a delegacia um indivíduo por prática de golpe contra idoso. Como é que funcionava esse golpe, Silvan? Olha, as pessoas precisam ter muito cuidado, Adalberto, agora nessa época do ano, porque os golpistas estão na pista, né? Você pode ir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos sites de compra e venda, que estão anunciando produtos, não é? Que você vê logo que são produtos abaixo do valor de mercado, né? Desconfie sempre, estão colocando carros de um valor, né, considerável no mercado, vendendo por 30, 40 mil reais, e o golpe funciona da seguinte forma, a pessoa liga, eu estou interessado nesse bem, né?
A pessoa vai na lei da vantagem também. Sim. E acaba entrando pelo cano. Essas pessoas ligam, não, mas eu não tenho esses 40 mil, 45 mil, 30 mil. Quanto é que você tem? E aí é que funciona o golpe. A pessoa diz quanto é que tem, e diz, não, tudo bem, o carro é seu, nós vamos facilitar, o restante aí você paga na valsa, a gente parcela o restante, aí a pessoa vai. O importante é pegar o dinheiro, 5 mil. Esse cidadão, o senhor, lá no Paço do Lumiar, ele perdeu os 15 mil reais, porque a polícia, embora tenha prendido um dos golpistas aí, não conseguiu prender o que estava com a grana e que acabou fugindo. Então as pessoas dessa época redobrar o cuidado, principalmente com negociação feita pela internet, através das redes sociais e também através do site de compra e venda. Obrigado, viu, Silvano? Ok, bom dia, Alberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silva Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 33 minutos, 7h33. A informação não para no Bom Dia, o dia já começou, a informação, a gente está junto aqui até as 8 horas da manhã e agora a gente vai para a região dos Cocais. Lá em Caxias, quem está comigo é a Raquel Souza. Bom dia, Raquel, qual o destaque de hoje? Bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha só, terminou ontem o julgamento de Renan Manuel Reis Souza, acusado de ter assassinado o médico Edivaldo Daniel Feitosa Filho, na época com 29 anos de idade. O crime aconteceu em 2012, durante uma micareta realizada em Caxias, na Avenida Senador Alexandre Costa. O réu foi condenado a 18 anos e 4 meses de reclusão. Na época, o crime, como eu falei, ocorreu na Avenida Alexandre Costa, durante uma micareta, durante uma briga da vítima e o irmão do acusado. No caso, Renan, o acusado, ele se envolveu na briga e desferiu vários golpes de faca contra a vítima nas costas e na região do abdômen. Edivaldo Daniel chegou a ser socorrido por uma unidade do SAMU, levado ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu e morreu no dia seguinte, na manhã do dia seguinte. E lembrando que o crime, na época, trouxe grande repercussão em Caxias e em todo o estado. Lembrando também que no primeiro julgamento, Renan foi absolvido. O julgamento ocorreu no dia 2 de outubro de 2017, mas o Ministério Público recorreu da decisão e nesse novo júri, Renan foi condenado a 18 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e ele vai ser encaminhado a uma penitenciária mais próxima. Adalberto. Obrigado, Raquel. Bom dia para todos aí em Caxias. São 7 horas e 35 minutos, 7h35. Agora a gente vai ver imagens ao vivo da segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz. Vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje lá em Imperatriz. Um abraço aos amigos da região Tocantina, acompanhando a nossa programação, ligados aqui no Bom Dia. Vamos ver a imagem agora? Imagens do clima ao vivo aqui na tela para você, porque hoje lá em Imperatriz o céu parcialmente nublado vai ficar e possibilidade de chuva isolada no horário da tarde. A gente já tem as imagens? Tem aqui, ó, o Rio Tocantins está aqui, a gente já vê algumas imagens aqui essa imagem é ao vivo, e aí você já percebe algumas nuvens aí de chuva. A bela imagem essa na manhã, bem posicionada essa câmera nessa manhã de quarta-feira. Estamos juntos aí, um abraço aos amigos em Imperatriz. Por lá eu repito, temperatura mínima 24, máxima 34 graus, continua quente, abafado lá em Imperatriz. Agora a gente vai ver como é que fica o tempo em São Luís. A gente tem imagens ao vivo da capital maranhense. Aí está imagens ao vivo aqui da região da Camboa. Hoje em São Luís, vamos saber como é que vai ficar o tempo. Céu parcialmente nublado e a possibilidade de chuva isolada entre amanhã e o horário da tarde. Mínima de 24, máxima de 33 graus em São Luís do Maranhão. Aí imagens ao vivo você tem da região central aqui da cidade. A gente vai agora para Açailândia, porque por lá, imagens do climaauvivo.com, em Açailândia hoje sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 25, máxima de 36. E aí está imagens ao vivo de Açailândia nesse momento, nessa manhã de quarta-feira. Um abraço aos amigos ligados em toda a região, no nosso Bom Dia Maranhão, unindo o Maranhão através da informação. A gente tem a previsão do tempo para mais 3 cidades do nosso estado. Você confere com a gente aqui no nosso mapa. A gente começa falando da previsão do tempo na cidade de Caxias, mas tem mais 2 cidades. Em Caxias hoje, céu parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva, hein? 24 é a mínima, 36 é a máxima. Agora vamos para a região sul, em Balsas, predomina hoje o tempo com poucas nuvens, ausência de chuva, a mínima de 21 e a máxima de 35 graus.
Outra região agora do Maranhão, vamos para Bacabal. Por lá, muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no horário da tarde. A mínima em Bacabal, 23 e a máxima, 36 graus. São 7 horas e mais 37 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira. Olha, os consumidores endividados têm agora mais uma oportunidade de negociar débitos em atraso. Um novo feirão começou em um shopping aqui da capital. Chegou a hora de negociar aquela dívida que atrasou e ficou para trás. Final do ano, o orçamento ganha reforço com o 13º. As propostas que cabem no bolso atraíram o Ivanilson. Final de ano que a gente tem aquela renda, às vezes a gente quer realmente para renegociar, para nosso nome realmente ficar totalmente limpo, como a gente fala, né? E poder fazer compras e poder respirar melhor, né? A Semana Dívida Zero é possível através de parceria do Procon e empresas, instituições financeiras, entre outros. Serão 5 dias em que o consumidor tem ofertas especiais para quitar a dívida. Ele pode fazer isso de forma presencial, mas também pela internet. Em São Luís, as negociações presenciais acontecem no shopping da ilha, após agendamento. Caso a pessoa prefira fazer de forma virtual, precisa se cadastrar na plataforma do consumidor. O consumidor vai poder vir aqui, fazer essas renegociações diretamente com o fornecedor e também poderão fazer essas negociações direto de casa. Bancos e financeiras estão cadastradas através do consumidor.gov e junto com a Febraban a gente conseguiu que eles aderissem ao nosso mutirão, então os consumidores podem fazer também essa negociação de casa. O agendamento pode ser feito através do site ou aplicativo do Procon. O atendimento das 8 da manhã às 6 horas da tarde. O consumidor traga para a unidade e para o agendamento precisa só do número, mas para a unidade que ela traga RG e algum documento que comprove aquela dívida ou que ele recebeu alguma carta do próprio fornecedor chamando para fazer a negociação. Depois da solução é só comemorar, encerrar o ano sem dívida. Em nome de Jesus, tudo pago, tudo negociado e pensar positivo, né? Que não está fácil. Tá fácil para ninguém, não. São 7 horas e 39 minutos, 7h39. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a Amazônia Maranhense registra aumento no foco de queimadas. E mais, tem John Coutrin falando de política e vamos falar também de esporte, já Campeonato Brasileiro e ainda Libertadores da América. A gente volta em instantes, são 7 horas e mais 40 minutos, não perca a hora. Sete horas e 43 minutos, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Vamos para a segunda maior cidade do estado, lá em Imperatriz. Quem tem as informações é Geisel Nascimento, está comigo aqui ao vivo. Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Uma ótima manhã de quarta-feira para todos acompanhando a nossa programação. Vamos começar destacando aqui que um policial militar é preso suspeito de assassinar um empresário aqui em Imperatriz. Hermano Lima Queiroz, de 26 anos, ele é lotado pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, onde está afastado por recomendação médica. Ele foi preso, mas em seguida foi liberado sob a alegação de que estaria com problemas psicológicos. Ele é acusado de ter assassinado o empresário Valdinei Pereira da Silva. Neste momento, está sendo investigado. De acordo com o delegado Praxíteres Martins, da Polícia Civil, ele confirmou o crime por encomenda e que também existe o mandante. Quero falar agora sobre abordagem, drogas e prisões. A Polícia Militar e a Força Tática, também do 3º Batalhão da Polícia Militar, coordenado pelo Policiamento Urbano, em uma ronda de rotina e também na abordagem no bairro Santa Rita, foi abordado um veículo. Ao ser conversado com o motorista se identificou logo: eu sou motorista de aplicativo. Mas os passageiros estavam com uma movimentação suspeita e estavam com uma caixa. E dentro dessa caixa, a Polícia Militar encontrou vários tipos de drogas. Ao serem interrogados, foram levados até uma residência no bairro Sol Nascente, onde lá foi desvendada uma boca de fumo. Tinha maconha, crack, dinheiro, munições, armas e uma grande quantia em dinheiro. 3 pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas ao plantão central, onde vão responder pelo crime de tráfico de drogas e também vão ficar à disposição da Justiça. Houve uma tentativa de suicídio aqui no bairro de São Luís, aqui em Imperatriz. Vizinhos ouviram uma movimentação suspeita, estranha, e em seguida um disparo. A ambulância da SAMU foi acionada e também a Polícia Militar. O homem não identificado, ele tentou suicídio com um tiro na cabeça.
Ele foi atendido no local e logo em seguida levado ao Hospital Municipal Socorrão. Até o momento a gente não sabe como está a situação de saúde dele. Mudando de assunto, Adalberto, estão abertas as inscrições para o Festival de Música aqui em Imperatriz. O evento, financiado pela Lei Aldir Blanc, será entre os dias 24 e 29 de dezembro. O festival deste ano será de uma forma diferente. Vai ser virtual e será realizado em 5 eliminatórias até o final de dezembro deste ano de 2020. As inscrições já estão abertas, onde vai ser financiada também com recursos federais, por meio da Lei Aldir Blanc, e também chancela da Moara Produções e a Fundação Rio Tocantins. A premiação é atrativa, varia entre 3 a 5 mil reais. E também a premiação também será para a música mais curtida nas redes sociais e também a melhor letra. As inscrições estão abertas. Voltamos ao estúdio com você na capital, Adalberto, desejando um bom dia para você e para todos que acompanham a nossa programação. Bom dia, Geisel. São 7 horas e mais 46 minutos, 7h46. A Prefeitura da capital tem entregue uma série de obras neste final de ano. Ontem, a população recebeu mais uma praça e a gente vai ver a reportagem. A Praça da Misericórdia e em torno receberam as mudanças com um projeto moderno, mas que preservou as características. Os movimentos originais foram restaurados. Houve a implantação da área de recreação infantil e também do chafariz da fonte. O paisagismo foi reforçado com o plantio de diversas espécies vegetais e gramado. Há também nova iluminação. Está tudo tão diferente por aqui que é fácil falar de um antes e depois. Antigamente a gente vivia aqui numa escuridão, tinha assalto às vezes, e agora não, vai ficar muito mais claro, o nosso hospital vai ser valorizado. A reforma faz parte da política de preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade, por meio do programa São Luís em Obras. É mais uma entrega muito importante da nossa gestão. Nós estamos devolvendo a Praça da Misericórdia totalmente revitalizada, reformada para a população, em um espaço do qual a história da praça se confunde com a história da cidade, não é? Uma praça construída em 1912. O espaço conta com 6 novos quiosques, um deles de responsabilidade do Magno, que faz parte do comitê gestor da praça. Ele fica feliz que o espaço vai servir de lazer e fonte de renda. É um ganho fantástico para nós, até porque você trabalha com segurança, que aqui a gente não tinha segurança para trabalhar, entendeu? Aqui, essa praça aqui antigamente era cheia de vândalos, pessoas que vinham aqui para se banhar, para lavar roupa, fazer tudo que não presta aqui. É hora de falar de política com a participação do nosso colunista John Coutrin. Olá, John, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, John, o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o registro de candidatura do prefeito eleito de Milagres do Maranhão? Isso, José Augusto, do Republicanos, teve sua candidatura indeferida ontem, Adalberto, pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Foi julgado ali as contas dele, ele foi indeferida, a candidatura dele indeferida, por conta das contas dele serem julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então, ele teve a candidatura indeferida. E aí você pergunta o que vai acontecer? Ele toma posse, não toma? Já ia perguntar isso. O que vai acontecer, Adalberto? Ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, para ver se tem um registro mantido de candidatura ou se o Tribunal Superior Eleitoral, a Corte Eleitoral Superior, se ela mantém essa decisão do TRE do Maranhão. Então, isso vai ser ainda aguardado. Ele tem esse direito de recorrer, ele pode entrar com esse recurso, o prefeito eleito de Milagres do Maranhão, José Augusto, e cabe aguardar. É mais um desses casos, Adalberto, por conta de contas irregulares do Tribunal de Contas do Estado. Algumas candidaturas não conseguiram ser deferidas e outras agora aguardaram o julgamento e agora o Tribunal Regional Eleitoral acabou aí, indeferindo, entendendo que ele não poderia ser candidato porque já teve contas desaprovadas. Então agora cabe aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral avaliarem essa situação aqui do Maranhão. E a gente aguarda, portanto, aí se ele vai ser diplomado, se ele assume a prefeitura em janeiro. Ô, John, com o novo corte na educação feito pelo governo Bolsonaro, o Maranhão deixa de receber quantos milhões, hein? 13 milhões de reais, Adalberto. 13 milhões. É uma notícia ruim, de final de ano, uma notícia péssima, aliás. Uma notícia péssima que a gente recebe aí por conta desses recursos que foram diminuídos, ou seja, é o valor per capita do Fundeb. O valor per capita do Fundeb, o governo federal, infelizmente, cortou 8%. E para você ter uma ideia, aqui no Maranhão, Adalberto, por exemplo, com esse corte de 8% do Fundeb, a renda per capita de aluno passa o seguinte, reduzindo de R$ 3.000
643 para R$ 3.349. Sabe qual outra notícia ruim também? É que com isso, né, essa redução desse valor per capita do Fundeb, congela o reajuste dos salários dos docentes, né, dos professores. Infelizmente, é uma notícia muito ruim, os professores que poderiam receber no próximo ano, Adalberto, um aumento de 5%. E agora, infelizmente, terão aí, né, terão um reajuste congelado por conta desse corte aqui de recursos do Fundeb. Para finalizar, Adalberto, só falando da equipe de transição do prefeito eleito, né, Eduardo Brade. Ontem ele já anunciou o advogado Enéas Garcia Fernandes como coordenador da equipe de transição. E até ao longo, né, da semana, final de semana, outros nomes devem ser anunciados aí para formar parte da equipe de transição, e até também o prefeito eleito Eduardo Brade pode já anunciar, Adalberto, alguns dos secretários, né, da equipe dele. A equipe de transição já começou, ele já está tomando o pé aí da folha, né, dos gastos, das dívidas, do orçamento do próximo ano na Prefeitura de São Luís, já que o prefeito Edivaldo colocou toda a equipe dele à disposição. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Vamos ver se amanhã o John traz algumas notícias positivas, estamos precisando, né? Olha, a Amazônia Maranhense registrou quase 6.000 focos de queimadas em 2019 e 2020. A gente vai saber mais detalhes agora ao vivo com o Eduardo Ericeira, que tem essa informação para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, o Maranhão, para ser mais exato, registrou 5.782 focos aí de queimadas na região da Amazônia. Isso, esse balanço, como você disse, de 2009 a 2020, entre agosto de 2019 e agora outubro de 2020, quase 5.782 focos de queimadas. Isso segundo o balanço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo esse balanço, ainda no mês de referência, em 2019, foram registrados 861 focos de queimadas. Já em 2020, esse número foi de 754. Houve uma queda de 2020 em relação a 2019, foram 107 casos a menos desde o início dos registros na temporada, mas ainda é considerado um número bastante elevado. Já o mês de setembro do ano passado foi o que mais registrou focos de queimadas no estado, com cerca de 1.700 na região. Em contrapartida, os meses de março e abril deste ano foram os que menos apresentaram registros, um em cada. Ainda segundo o IPE, durante a pandemia, o número de ocorrências teve um aumento de 175%. Os dados apontam que entre os meses de março e julho de 2020, a região da Amazônia Maranhense registrou 110 focos de queimadas, enquanto 40 focos foram registrados no mesmo período do ano passado. A maioria dos focos de incêndio, ainda segundo o balanço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a maioria das queimadas dos focos de incêndio aqui no estado do Maranhão se concentrou na região sul do estado. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pela informação. São 7h53, 7h53. A gente fala agora da maior competição do futebol no continente. Depois de empatar em 1-1 no tempo normal, o Flamengo se despediu da Copa Libertadores da América após ser derrotado nos pênaltis pelo Racing da Argentina. O Bar Nosso Canto, no Vinhais, em parceria com o Sistema Difusora, reuniu a torcida do Flamengo, que acompanhou o jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Na ação, houve distribuição de brindes por meio de sorteio. Já tive outros sorteios que fui premiada. Qual a sensação de ganhar a camisa do Flamengo no dia de um jogo decisivo? Nós vamos continuar na competição, nós vamos ser campeão novamente. O empresário Marcelo Surf foi um dos parceiros da ação e falou sobre a iniciativa. Nós aqui estamos super satisfeitos e alegres em estar na difusora do grupo SBT com esse grande evento, grande jogo que hoje promove, e para nós é uma grande satisfação. Antes da partida, a torcida estava empolgada com a ação da difusora e o desempenho do Flamengo na competição sul-americana. Eu acredito que hoje o placar seja por volta de 2-1, 2-1 para o Mengão. E aqui o ambiente é maravilhoso, principalmente com a estrutura aqui da difusora, tá tudo lindo. No jogo, o Flamengo começou pressionando e logo aos 2 minutos, Bruno Henrique perdeu uma chance clara de gol. Aos 4 minutos, Gustavo Henrique subiu mais que a defesa e cabeceou para fora. O Racing só chegou na área do Flamengo aos 18 minutos, mas sem perigo. Logo depois, Vitinho fez bela jogada e parou nas mãos do goleiro. No segundo tempo, o Flamengo continuou em cima e aos 4 minutos, Vitinho arriscou com perigo de fora da área.
Só que aos 17 minutos do segundo tempo, Rodrigo Caio levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, o que custou caro para o Mengão, que logo na cobrança de falta pegou um banho de água fria com o gol de Leonardo Cigali. O time carioca arrancou o empate nos acréscimos do jogo. Após cobrança de escanteio, William Arão balançou as redes e levou o jogo para a disputa das penalidades máximas. Nas cobranças de pênaltis, o Flamengo começou bem, mas o William Arão perdeu a quarta cobrança, que custou a eliminação do time carioca na competição sul-americana. Assim como aconteceu em 2007, 2008 e 2018, o Flamengo foi eliminado das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Mas para a torcida, nada está perdido. A equipe ainda disputa o Campeonato Brasileiro e busca uma vaga para a Copa Libertadores de 2021. Infelizmente só ficou só o Brasileirão. Infelizmente, nossa Libertadores aqui não conseguimos conquistar por simplesmente deveria matar o jogo. Eu acredito que deveria matar o jogo no primeiro tempo. Não deu para o Flamengo, quem fez bonito foi a Difusora, né? Fez uma ação muito legal ontem. Olha, apesar de perder por 1-0 para a LDU de Quito, no Equador, essa terça-feira, na Vila Belmiro, o Santos está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Você vê a imagem aí do jogo, o Peixe se beneficiou da vitória por 2-1 no jogo de ida, na última terça-feira na capital equatoriana, e o confronto terminou empatado em 2-2 no placar agregado, mas o Alvinegro levou a melhor pelo critério de gols marcados fora de casa, 2-1, não é? Vamos falar de outra partida da Libertadores da América? Vamos falar do Atlético Paranaense, gente, que tentou, mas não conseguiu comparar forças aí, né, com a equipe do River Plate da Argentina. Acabou eliminado aí nas oitavas de final da Copa Libertadores ao perder para o time argentino por 1-0 nessa terça-feira. Aí o Atlético Paranaense, você vê as imagens do jogo do Atlético Paranaense, ele que volta agora a concentrar-se no Campeonato Brasileiro. O time do Atlético Paranaense volta com os olhos aí para o Brasileirão depois dessa partida com o River Plate. Vamos em frente, Libertadores da América, que hoje tem o Palmeiras em campo, tem o Internacional também e tem o Grêmio amanhã. Vamos lá, vamos falar de Campeonato Maranhense, vamos falar, aliás, do Campeonato Brasileiro. A gente fala do Campeonato Brasileiro agora, viu, gente? Vamos falar do Campeonato Brasileiro agora, porque o Sampaio Corrêa entrou em campo contra a equipe da Ponte Preta. O jogo foi disputado ontem no estádio Moisés Lucarelli. A equipe tricolor saiu na frente no primeiro tempo, aos 6 minutos. O artilheiro da Série B, o Caio Dantas, foi derrubado na área e aí o juiz marcou o pênalti, ele foi lá, bateu e fez 1-0 para o Sampaio. Na etapa final, os donos da casa chegaram à igualdade com lance faltoso de ataque, hein? Não marcado pela arbitragem. O Juan Renato marcou para os donos da casa, empatando o jogo. Mas o resultado leva o Sampaio aos 41 pontos, com permanência garantida no G4 e ao fim da 26ª rodada, que será encerrada hoje. O próximo desafio do Sampaio é aqui no Estádio Castelão, contra a equipe do CRB. Bom Dia termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. A todos um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra novamente às 7, depois do Bandeira 2. Tchau, tchau. Um ótimo dia para você.